E aí, surfers, belezinha? No vídeo de hoje vamos falar de como escolher o melhor pico para surfar, né? Para você ter um belo dia de surf aí. Eu sou Mayra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Primeira coisa que você tem que ter claro em mente é o seu estilo de surf, né? E eu não digo só se você é um longboard, se você é uma pranchinha, porque às vezes tem gente que prefere um surf um pouco mais progressivo, né? Um pouco mais pancada, e outros que preferem um mar mais tranquilo aí para poder de repente desenvolver umas manobras com mais calma e entender assim essa dinâmica. Então é bom você ter essa consciência antes para saber que tipo de surf você vai buscar e que tipo de mar você vai. Ainda nessa questão, né, os longboards tendem a preferir um mar mais gordo, mais cheio, porque é o tipo de onda que funciona melhor para long. Pranchinha tende a querer um pouco mais com a onda em pé, um pouco mais cavada, porque aí a força da onda também ajuda a fazer o surf fluir, as manobras acontecerem, ter mais projeção e velocidade. Agora, se você é iniciante e é para isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, a tendência é que você prefira um mar, né? E é bom que você prefira um mar um pouco mais tranquilo, que não seja tubular, por exemplo, mas que te propicia aí ondas boas para você conseguir treinar tanto a remada quanto virar na parede, talvez até tentar uma aceleração na onda, mas que você consiga fazer isso com calma para conseguir aproveitar ali bem nessa sua jornada de evolução no surf. E olha, eu nem me considero mais iniciante, mas eu prefiro os mares mais tranquilos, porque é assim que eu consigo treinar, que eu tô aí nessa fase de descobrir essas novas manobras, então eu prefiro um mar mais tranquilo, que não seja totalmente gordo, né, uma onda totalmente gorda, mas que tenha uma onda um pouquinho mais em pé, apesar de não ser totalmente tubular, porque eu consigo ter mais consciência do movimento na hora que eu tô fazendo, entendendo o que eu tô fazendo, para conseguir fazer a manobra sair. E lembre-se, nem sempre a melhor opção é a mesma para você e para os seus amigos, por exemplo. Porque às vezes as pessoas têm estilos de surf diferentes, mesmo que sejam todos de pranchinha, tem preferências diferentes, né? Então, por mais que você surfe com outras pessoas, é bom você ter consciência do que é o seu surf, do que você pretende para a sua sessão de surf. Então a gente entra aí na segunda questão, que é estude o pico antes, né? Isso vale principalmente para quem não mora na praia, vai fazer um bate-volta, de repente uma trip. Estude bastante como é que é o pico, aliás, até a região, né? Porque às vezes a gente tá falando de ir para uma trip que não é só um pico de surf, né? Espera-se que não. Então é importante você estudar exatamente quais são as opções de mares que tem no redor, que tipo de onda tem lá, o que elas vão te proporcionar. Porque mesmo que você não tenha a opção de surfar, você vai surfar só ali, você já está sabendo o que te espera. Então isso é importante. Essas informações você pode encontrar na internet, você dá uma googada ali, você acha, ou então até melhor conseguir pessoas que já foram para esses lugares para perguntar como é que são as ondas lá, né? Qual que é o tipo de onda que você vai encontrar. Mas lembre-se, né, de pegar sempre a opinião, o fato do que é o lugar, e não a opinião da pessoa. Isso porque varia muito de pessoa para pessoa, que liga um pouco o que eu falei no ponto anterior. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele surfa há 20 anos e ele ama Maresias. Se eu perguntasse para ele como é que é surfar lá em Maresias, ele falava, nossa, maravilhoso, o melhor pico de todos, vai lá que é certeza. Só que eu não gosto de um mar pesado, né? Eu não gosto de um mar de onda tubular. Eu prefiro, na fase de surf que eu tô, eu prefiro um mar um pouco mais tranquilo para eu conseguir treinar as manobras. Então não adianta eu levar em consideração o que ele acha, eu tenho que perguntar para ele como que é a onda de lá, como que é o mar de lá. Porque aí ele provavelmente vai me falar, é uma onda tubular, é uma onda que quebra mais no raso, é uma onda que não é para iniciante, é uma onda que você tem que, né, ter um pouco mais de habilidade já no surf. Também saber extrair essas informações das pessoas é importante, porque se a gente vai um pouco na onda do que as pessoas falam, às vezes não é nem por maldade, né, gente? Às vezes é porque a pessoa não tem muito conhecimento do seu tipo de surf, por exemplo. Então, sabendo um pouco separar o que é o fato e a realidade do que a pessoa gosta ou não, é mais fácil de você tomar a decisão melhor para você. Outra questão legal é perguntar para quem é da região. Às vezes você, sei lá, você já tá no lugar, né, não fez essa pesquisa antes, e você quer descobrir na hora como é que você vai fazer para surfar, qual que é o melhor pico ali da região para você surfar. A sugestão que eu dou é você perguntar para um bombeiro ou de repente para uma escola de surf, porque eles estão lá sempre para ajudar, eles conhecem a região mais do que ninguém,
E outra, né, se você é iniciante e você vai perguntar, a última coisa que eles querem é te botar enrascada, até porque senão eles que vão ter que te salvar se alguma coisa der errado. Então é bom perguntar, não é demérito pra ninguém você querer pedir ajuda ou opinião de outras pessoas, e quem tá lá é a melhor pessoa pra te dizer onde é melhor surfar, se você é iniciante, se você de repente já é mais intermediário, eles vão com certeza te ajudar nisso. E um ponto importante aí que eu falei de pedir essas opiniões de outras pessoas, de amigos, de gente que é da região, é muito importante sim, só que também é importante você saber discernir, ter um senso crítico para saber se é uma opinião boa para você, né? Por quê? Tem muita gente, eu já encontrei muita gente assim, principalmente gente que surfa há muito mais tempo, e são aquelas pessoas mais marrentas, assim, sabe, que para elas aprenderam a surfar na base da porrada. E eles acham que todo mundo tem que aprender a surfar assim. Então, é bom ter um senso crítico com relação a isso, porque às vezes você ouve uma opinião que a pessoa vai te falar assim, ah, Maresias é tranquilo, vai lá surfar paúba então, uma fichinha, vai lá que você aprende. E como uma pessoa iniciante, a chance de você se esborrachar lá é muito grande, principalmente se as condições do mar não estiverem boas para uma pessoa iniciante. Dá sim, por exemplo, você surfar em maresia em dias mais tranquilos e você tem que ver questão de maré e tudo mais, só que são questões que normalmente você consegue analisar quando você já tem um pouco mais de tempo de surf. E por isso que é importante você saber que nem tudo que te falam é 100% verdade. Às vezes a pessoa te vende uma verdade absoluta que às vezes nem ela sabe. Algumas pessoas têm medo de dizer que não sabem. E aí, se você pega aquilo como verdade, você acaba, de repente, tomando uma decisão errada que não vai ser legal pra você. Não é nem questão de se machucar. Às vezes você não vai ter um surf bom e você vai achar ainda que o problema é seu, porque a pessoa te falou que aquele pico é maravilhoso. Como é que você não conseguiu surfar lá? Mas não, é uma visão dela, é uma opinião dela e que não, na verdade, serviria pra você. É por isso que é bom a gente ter esse senso crítico antes, para entender que nem tudo que as pessoas falam realmente condiz com a realidade e às vezes serve pra gente. Às vezes não é nem por maldade, às vezes é um pouco de falta de empatia mesmo, porque a pessoa aprendeu assim e acha que todo mundo tem que aprender. Então é bom ouvir várias opiniões de várias pessoas e principalmente ter alguém mais confiável ali para você ter uma opinião mais certa. Os professores de surf normalmente são mais assim, né, tem um pouco mais de cabeça mais aberta e sabem te indicar melhor com o pensamento de um iniciante. Outro ponto importante para você conseguir achar o melhor pico de surf, que eu sei que para o iniciante é um pouco mais difícil, mas com o tempo vai pegando, o pessoal que já é mais intermediário já consegue aproveitar um pouco mais essa dica, que é saber ler a previsão de ondas. Porque principalmente se você vai fazendo um bate-volta, uma trip, até que você vai ficar vários dias, é legal você saber a previsão que te espera naquele lugar, ou para onde de repente você pode ir, se é um bate-volta, você pode escolher onde você vai. Então, olhar a previsão de ondas é importante, não só pelo tamanho, para ver se você vai conseguir encontrar uma condição de mar surfável. De repente, se não tem muito vento. Eu sou da filosofia de que qualquer queda vale. Porém, existem algumas questões que se você puder evitar, né, muito vento, tende a ser um surf mais perrengue. Então, eu acho que talvez poderia evitar, deve escolher um pico mais protegido. De repente, se está um mar muito grande, você não é uma pessoa que costuma entrar em mar grande ou não gosta de entrar em mar grande, porque às vezes até isso, a pessoa tem condição de entrar em mar grande, mas ela não quer. Então, olhar para a visão antes te ajuda aí a escolher um pico um pouco mais de acordo com o surf que você está buscando, né? Seja pelo tamanho, seja pelo vento em si, seja pela maré, a condição de maré. Então, é importante você ter essa leitura antes. E eu tenho um vídeo aí que fala sobre previsão de ondas, eu quero ainda me aprofundar um pouco mais nisso, porque eu realmente acho que é um assunto muito importante que a gente tem muita dificuldade. Então, eu vou colocar esse link pro vídeo que eu já tenho no final do vídeo aqui, e espera aí, fiquem ligados para os próximos, que uma hora sai a segunda parte dessa questão de previsão de ondas, de leitura de previsão de ondas. Outra questão importante para escolher o melhor pico para surfar é analisar o mar. Mesmo que você tenha olhado antes a previsão, porque a previsão nunca é, né, a certeza real, mesmo que você tenha perguntado para as outras pessoas antes, quando você chega no mar, pode estar tudo diferente, é essa a questão. Então você tem que analisar o mar antes de entrar, porque às vezes é um pico, de repente é uma região que te oferece várias opções de pico, né, de ondas diferentes no mesmo lugar. Você, talvez eu não surfe aqui, mas eu vou surfar lá, que eu vou aproveitar muito melhor. Então analisa o mar
de repente para ver se não tá muito pequeno ali, de repente tem um pico que quebra mais onda, ou de repente se a onda tá muito cavada tubular, a maré tá muito seca, você fala, vou dar uma esperadinha, ver se enchendo a maré não fica melhor para surfar. Tem que analisar tudo isso. Ou às vezes você olha pra saber, só pra saber que condição que você tá surfando, mas você vai entrar mesmo assim porque é o horário que você tem pra surfar, acabou e tá tudo bem. Mas surfar com consciência no mar que você sabe o que você tá fazendo é muito melhor. Então é importante sempre analisar o mar antes de entrar. E por último tenha uma estratégia. Gente, parece papo de coach, mas não é. Sabe por quê? Porque assim, se você for pensar, tudo que eu falei antes faz parte de construir uma estratégia para você escolher o melhor pico para você surfar. E é muita coisa para pensar, sim. Você pode ser uma pessoa que você não quer saber de nada disso, você cai no mar do jeito que for e tudo bem. E tá tudo certo, não tem problema. Mas se você quiser, de repente, ter a melhor opção e surfar com um pouco mais de consciência, você vai levar tudo isso que eu falei como base para sua análise. E o principal, antes de você ir surfar, se você vai fazer, por exemplo, um bate-volta ou uma trip, é importante você ter uma estratégia. Porque eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo já, e eu nunca mais vou deixar que isso aconteça. Que eu fui numa barca, a gente foi passando de praia em praia pra ver na hora qual que era o melhor pico pra surfar. Mas a gente demorou tanto, a gente tava no Guarujá, né? Que o Guarujá é maravilhoso de onda, gente. Tem várias opções, mas o problema é esse, quando você tem muita opção, você acaba não escolhendo nenhuma boa, porque a gente passou tanto tempo escolhendo, indo de ponta a ponta, que quando a gente foi decidir, já não era o melhor horário pra gente surfar, entendeu? Se a gente tivesse feito todos esses pontos antes, analisado antes e colocado de repente umas 2 ou 3 opções no máximo pra gente checar e ver se é onde a gente vai cair, a gente teria conseguido aproveitar o melhor momento e de repente ter pegado as melhores ondas. Hoje em dia eu faço isso, eu vejo antes a previsão, eu já tenho uma estratégia. Bom, o mar tá grande, então eu vou ver tal e tal pico, e dentre esses dois eu vou escolher. Ou de repente o mar tá menor, então eu tenho tais opções, então eu vou lá direto nelas e qual delas estiver melhor eu vou. Porque senão o mar é muito inconstante, né? Cada hora tá de um jeito, a gente de repente demora tanto que troca a maré, as condições já são outras e aí a gente vai lá e perde o melhor momento do surf, entendeu? Então ter uma boa estratégia é legal para você escolher o melhor pico, sim. E aí, você acha que tá pronto para escolher o melhor pico de surf na sua próxima sessão? É isso aí, gente. Espero que você tenha curtido e se sim, dá um joinha para ajudar na divulgação e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo. Falou? Aloha!